Vivemos uma era de ansiedade sobre empregos, com manchetes semanais alertando que a inteligência artificial ameaça nossos trabalhos. Dizem que isso pode mudar desde empregos de escritório até trabalhos criativos e profissões antes consideradas intocáveis. Esse medo não é irracional. Mudanças tecnológicas sempre transformaram os mercados de trabalho, mas enquanto focamos nos empregos que podem sumir, algo mais concreto já ocorre. Países ao redor do mundo desenvolvido estão silenciosamente ficando sem professores e médicos. Esses empregos são dos mais estáveis da economia, não somem em recessões e são indispensáveis para o funcionamento da sociedade. Ainda assim, em toda a OCDE, a força de trabalho de professores está envelhecendo rapidamente, justamente quando menos pessoas estão entrando para substituí-los. A escassez na educação sempre existiu, mas era administrável. Ultimamente, isso mudou. Segundo a Unesco, milhões de novos professores serão necessários até 2030 para manter os sistemas educacionais. Na saúde, a situação é ainda mais crítica. A OMS alerta para uma falta global de 11 milhões de profissionais de saúde até 2030, causada pelo envelhecimento da população e aposentadoria mais rápida que a reposição de médicos. Todos concordam que isso é um problema, e muitos países desenvolvidos já adotaram a mesma solução. Ao invés de formar mais professores e médicos, recorrem mais à imigração para manter escolas e hospitais funcionando. Parece uma situação vantajosa para todos, mas essa solução só funciona enquanto as pessoas permanecem, o que ocorre cada vez menos. Então, como sempre, temos perguntas importantes. Por que os trabalhadores essenciais estão sumindo? Por que a migração não pode seguir como solução? E o que acontece se essa escassez se tornar permanente? No papel, tornar-se professor ou médico ainda parece ser uma das apostas mais seguras que você pode fazer. Professores geralmente têm contratos estáveis, carreira previsível, horários regulares e salários que costumam atingir ou superar a média nacional. No Reino Unido, o salário inicial de um professor qualificado é cerca de 32.916 libras por ano, podendo chegar a 51 mil ou mais. Com experiência, os salários em Londres são ainda maiores. Já o trabalhador britânico médio em tempo integral recebe cerca de 39 mil libras anuais antes dos impostos. O padrão é parecido em outras economias avançadas. Em toda a OCDE, os professores recebem salários estatutários que variam entre 50 e 6.064 mil dólares americanos, dependendo do país e do nível de ensino em que atuam. Isso posiciona o salário dos professores próximo ou levemente acima da média anual da OCDE, cerca de 61 mil dólares. Os médicos vão ainda mais longe. Quando estão totalmente qualificados, os médicos ganham mais do que o trabalhador médio, com forte segurança no emprego, demanda global e habilidades que continuam extremamente difíceis de serem automatizadas. Nos Estados Unidos, o médico médio ganha cerca de 230 mil dólares por ano, com clínicos gerais ganhando menos e especialistas ganhando significativamente mais. O trabalhador médio nos Estados Unidos recebe cerca de 69 mil dólares anuais. O padrão se repete em outros países de alta renda, mesmo com números absolutos menores. Segundo a OCDE, clínicos gerais ganham o dobro do salário médio nacional e especialistas médicos até 2,5 vezes, dependendo do país. Escolas e hospitais são feitos supondo que professores e médicos sempre estarão presentes. Mas, em países ricos, essa ideia já não corresponde à realidade. Mesmo com vantagens, escolas e hospitais têm mais dificuldade em manter equipes completas. No século passado, países ricos seguiam um padrão previsível para fornecer trabalhadores essenciais. Professores e médicos eram formados no país, geralmente por sistemas públicos subsidiados, pois governos viam essas funções como infraestrutura essencial, não empregos comuns. Todos os anos, novos formandos chegavam às salas de aula e hospitais, enquanto os mais antigos se aposentavam. Enquanto o número de pessoas entrando correspondia aproximadamente ao número de pessoas saindo, o sistema permanecia equilibrado. As escolas continuavam com pessoal, os hospitais seguiam funcionando e as faltas eram raras e geralmente temporárias. Esse modelo funcionava porque a demografia de base o sustentava. Naquela época, as populações eram mais jovens. As taxas de natalidade eram altas o suficiente para garantir um fluxo constante de futuros trabalhadores, e a demanda crescia devagar o bastante para que os sistemas conseguissem acompanhar. A capacidade de treinamento não precisava crescer rápido.
pois a reposição era gradual e autossustentável. Agora, porém, o sistema está colapsando. Em quase todos os países ricos, a população envelhece rápido, pressionando o sistema de saúde por ambos os lados. Muitos médicos estão se aproximando da aposentadoria justamente quando a própria população está envelhecendo. Em Japão, Itália e Alemanha, mais de 20% da população tem mais de 65 anos, e esse número segue crescendo. Sociedades envelhecidas exigem mais cuidados de saúde, pois as pessoas vivem mais e enfrentam doenças crônicas por mais tempo. Enquanto isso, nos países desenvolvidos, as taxas de natalidade caíram bem abaixo do nível de reposição de 2,1 filhos por mulher. Em países como Coreia do Sul, Itália, Espanha e Japão, as taxas de fertilidade caíram para cerca de 1,2 ou menos, até em nações que antes tinham índices mais altos. Países como Reino Unido, França e os nórdicos registram quedas contínuas. Isso resulta em menos jovens no mercado de trabalho, enquanto cresce a demanda por professores e médicos. Então, a pergunta óbvia é: por que não treinamos mais dessas pessoas? O problema é que formar novos professores leva anos, e médicos podem levar uma década ou mais, desde a universidade até a qualificação. As carências atuais resultam de decisões tomadas há 10 ou 20 anos, não de falhas recentes de políticas. Como, por exemplo, quantos locais de treinamento financiar ou quanta pressão esses sistemas suportam. Com as ondas de aposentadoria, não há como acelerar o processo rápido o suficiente para compensar. E a pandemia só piorou esse problema de timing. A Covid-19 não criou a escassez, mas a revelou, acelerando o esgotamento e levando muitos professores e profissionais de saúde experientes à aposentadoria precoce, exatamente no momento em que a demanda estava disparando. E uma vez que esses profissionais saem, eles não podem ser substituídos rapidamente o suficiente. O problema principal não é só o timing dessas faltas, mas sim os incentivos por trás delas. Apesar de salários acima da média, professores e médicos em muitos países ganham menos que outras profissões com similar educação, responsabilidade e tempo investido. No setor público, estruturas salariais impõem teto nos ganhos e faixas definidas durante a carreira, que contrastam com as profissões do setor privado, onde o salário pode continuar aumentando com a experiência, desempenho ou demanda do mercado. Ao mesmo tempo, entrar nessas profissões se tornou um processo mais longo e caro, com dívidas estudantis maiores, moradia mais cara nas cidades com emprego e retorno financeiro apenas após anos de treinamento. O trabalho diário também ficou mais exigente. Jornadas extensas, sobrecarga administrativa e alta responsabilidade tornaram-se comuns na saúde, onde a falta de pessoal aumenta o trabalho dos que ficam. Estudantes de alto desempenho costumam preferir o setor privado por recompensas financeiras rápidas, flexibilidade e menos restrições, tornando magistério e medicina menos atrativos, apesar da estabilidade. O resultado é uma erosão lenta e acumulativa. Menos pessoas se formam, mais saem antes do previsto, e a força de trabalho envelhece mais rápido que sua reposição. Como os governos têm lidado com isso até agora? Aumentos salariais e políticas de retenção ajudaram, mas, com a escassez persistente, a maioria dos governos adotou a mesma solução. Se não há professores e médicos suficientes, trazemos de outros lugares. Migrar é mais rápido que ampliar universidades. É mais barato que aumentar salários em todo o setor público e, politicamente, mais fácil que uma reforma de longo prazo. Governos mudaram sistemas de vistos para atrair trabalhadores essenciais. Médicos e enfermeiros tiveram prioridade, com processos mais rápidos que vistos de trabalho comuns. No Reino Unido, isso resultou em dezenas de milhares de chegadas em um ano. Em 2022, mais de 73 mil profissionais de saúde e assistência receberam vistos de trabalho qualificado, e esse número seguiu crescendo em 2023. A curto prazo, as mudanças nos vistos cumpriram seu objetivo na última década. Essa abordagem permitiu que escolas e hospitais em países desenvolvidos funcionassem sem aumentos nos cancelamentos de aulas e nas filas dos hospitais. Mesmo com mais treinamento ou bônus de retenção em alguns países, a migração seguiu sendo a solução mais rápida para aliviar a pressão a curto prazo. O problema é que a migração só transfere trabalhadores, não cria novos. Quando países ricos recrutam professores e médicos estrangeiros, retiram talentos de regiões que já enfrentam carências. Isso deveria proteger países desenvolvidos da escassez, mas na prática quase nunca ocorre.
Profissionais migrantes tendem a não se prender a um sistema e mudam-se quando aparecem melhores oportunidades, mantendo a migração como solução para preencher lacunas. Mas enfrenta dificuldades para manter uma equipe estável, como no Reino Unido, onde o NHS há décadas depende de médicos estrangeiros para suprir a falta de pessoal. Cerca de 1/3 dos médicos do Reino Unido se formou no exterior. Cerca de 1/4 dos enfermeiros do NHS não são cidadãos do Reino Unido, tornando o serviço um dos mais internacionalmente dependentes da OCDE. Muitos chegam, adquirem experiência e fazem um trabalho essencial. Mas muitos não ficam após obter habilidades e credenciais. Alguns vão para países com salários mais altos, como Estados Unidos ou Austrália. O Reino Unido vira apenas uma etapa intermediária, não o destino final. No fim, novos médicos chegam e outros partem, mantendo a escassez quase igual. Por que não resolver o problema na raiz? Como as opções são politicamente e economicamente difíceis, muitos formuladores de políticas preferem adiar o problema. Governos podem aumentar salários de professores e médicos, mas isso pressiona o orçamento e pode gerar reação negativa de eleitores não beneficiados. Expandir o treinamento doméstico é uma alternativa, mas demanda anos e financiamento constante antes de mostrar resultados. O plano de força de trabalho de longo prazo do NHS do Reino Unido prevê mais de 2,4 bilhões de libras em investimentos para ampliar treinamento e recrutamento nos próximos 15 anos. Um estudante de medicina que inicia o curso hoje só ajudará a aliviar a pressão no sistema em uma década ou mais. Assim, os custos para os políticos são imediatos, mas os benefícios demoram além do ciclo eleitoral. É por isso que a migração continua sendo solicitada a fazer mais do que realmente pode entregar. É a única ferramenta que funciona rapidamente, mas tem um preço. Ela transfere a escassez entre fronteiras, aumenta a rotatividade e adia reformas essenciais para tornar sustentáveis as forças de trabalho da educação e saúde. Esse é o verdadeiro risco. Quando a escassez se torna permanente, sistemas se adaptam de modo que parecem funcionar, mas se degradam internamente. Na educação, isso começa com turmas maiores. Quando isso acontece, a atenção individual diminui e as escolas silenciosamente reduzem o que podem ensinar de forma realista, especialmente à medida que professores menos experientes são obrigados a assumir cargas maiores. O impacto inicial parece controlável. Alunos ainda se formam e escolas seguem abertas. O custo real surge anos depois, pois habilidades fracas hoje resultam em menor produtividade no futuro. Pesquisas do Banco Mundial indicam que a qualidade da educação ou o aprendizado dos alunos é mais importante para o crescimento econômico de longo prazo do que o tempo na escola. Países com alunos que saem da escola mais preparados tornam-se mais ricos, enquanto os que têm baixo aprendizado enfrentam menor crescimento. Por gerações, a saúde avança mais rápido, então as consequências são ainda mais difíceis de ignorar. Quando a falta de profissionais se torna crônica, os tempos de espera aumentam e os diagnósticos são adiados. Quando isso acontece, os resultados pioram para condições que de outra forma seriam tratáveis. Na Inglaterra, as longas esperas em acidentes e emergências são tão graves que a BBC relata 250 mortes evitáveis por semana entre pacientes aguardando a admissão. Uma população menos saudável é menos produtiva. Menos pessoas trabalham de forma consistente, mas saem do mercado cedo. E os sistemas de saúde tratam problemas evitáveis em vez de preveni-los. Ao ampliar, percebe-se como a falta de recursos em escolas e hospitais muda a economia. O crescimento desacelera com a piora das habilidades e da saúde. O acesso à educação e saúde fica mais desigual, pois quem pode pagar por alternativas privadas as escolhe, enquanto os demais esperam mais e recebem menos. Globalmente, a dinâmica se repete. Países ricos atraem trabalhadores essenciais do exterior. Países de baixa renda perdem profissionais essenciais para desenvolver educação e saúde, dificultando superar futuras carências. Em Gana, por exemplo, cerca de 7 em cada 10 médicos formados durante a década de 1990 estavam trabalhando no exterior. Poucos anos após se formarem, apesar do investimento do país, os benefícios foram em grande parte para outros lugares. Algo semelhante aconteceu no Quênia, onde estima-se que a emigração de apenas 167 médicos representou uma perda de cerca de 86 milhões de dólares apenas em investimento em treinamento, dinheiro que poderia ter sido usado para contratar funcionários para hospitais e expandir o atendimento no próprio país. América do Norte e Europa empregam cerca de 2/3 dos profissionais de saúde mundiais, apesar de representar só 1/5 da carga global de doenças. Já a África enfrenta quase 1/4 dessa carga.
mas conta com apenas 3% da força de trabalho em saúde. Esse é o resultado de profissionais de saúde migrarem de sistemas carentes para os que pagam mais. A escassez afeta tudo, da desigualdade ao crescimento, mas há indícios de que essa dinâmica pode ser desacelerada e até revertida em alguns casos. Em países que ajustaram salários, condições de trabalho e treinamento mais cedo, a escassez foi mais fácil de conter. Portugal, por exemplo, passou 20 anos ampliando gradualmente a capacidade das faculdades de medicina, atingindo cerca de 5,8 médicos por 1.000 habitantes, uma das maiores taxas da Europa. Portugal superou países como Estados Unidos, que tem cerca de 3,5 médicos por 1.000 habitantes. Assim, reduziu a dependência de profissionais estrangeiros e estabilizou a equipe da atenção primária. Romênia tomou outra direção. Após perder muitos profissionais nos anos 2010, elevou salários, expandiu treinamentos e melhorou condições de trabalho. A imigração de médicos caiu drasticamente, de cerca de 1.500 por ano em 2012 para menos de 500 em 2021. Isso permitiu ao sistema reter mais formados e reconstruir a capacidade interna, mostrando que os resultados dependem das escolhas de políticas. Quando as cargas de trabalho são gerenciáveis e as carreiras atraentes, os sistemas retêm melhor seus profissionais. A tecnologia pode aliviar essas carências se usada corretamente. A IA não deve substituir professores e médicos, mas ser um multiplicador de forças. Ao diminuir o trabalho administrativo e agilizar tarefas rotineiras, os profissionais podem focar em atividades exclusivas dos humanos, tornando essas carreiras mais sustentáveis. O verdadeiro perigo não é as sociedades ficarem sem professores e médicos de repente. É que os sistemas parem de tratar a falta de pessoal como um problema temporário a ser resolvido. Uma vez que começamos a aceitar lentamente a falta de pessoal como algo normal, o custo vai além de salas de aula e hospitais, refletindo-se em crescimento lento, habilidades frágeis, piora da saúde e sociedade com menor capacidade de repor trabalhadores, dos quais depende. Isso nos traz de volta ao início. Vivemos uma era de ansiedade sobre o trabalho em muitos setores da economia. As pessoas estão preocupadas que a tecnologia não vai apenas mudar os empregos, mas pode eliminá-los completamente. Então, o que acontece nos setores onde a tecnologia pode tornar os humanos menos necessários?